Bom dia. Ai. Bom dia. Gente, antes de qualquer coisa, eu tô aqui em um lugar diferente. Eu tô na minha área de casa. Então, assim, perdão se ficar um pouco barulho de vez em quando, tá certo? Que são os carros passando aqui. Porque, como nós estamos todos em casa, temos que dividir um pouquinho aí. Ontem meu irmão não teve aula, mas hoje ele tá tendo, então ele ficou ali na sala. E aí a gente vai revezando, né? Vamos conhecendo aqui alguns cantos da minha casa. Mas vamos lá, vou esperar um pouquinho pra galera ir entrando. Bom dia, Lucas. Bom dia, Livânia, manhinha. Bom dia, Janaína. Bom dia, Jaciane. Gente, muito bom dia, sejam bem-vindos, tá certo? Para ir harmonizando um pouquinho, nós vamos cantando aqui, né, enquanto o pessoal vai entrando, tá certo? Eu não vou cantar a música toda não, vai ser aqui na capela mesmo, tá certo? Mas vou cantar um pouquinho para que a gente possa ir nos harmonizando enquanto a galera começa a entrar na nossa live. E também me falem aí, tá certo? Se tá muito barulho, se não tá, porque a gente vai falando um pouquinho assim mais alto, né? Pra que todo mundo consiga ouvir tranquilamente, tá certo? Me digam se o som tá bom. Vou cantar pra ir harmonizando a música Força do Bem, tá certo? Então, bora lá. E também tem os cachorros aqui, tá bom, gente? Então, assim, se de vez em quando um pular aqui, não se preocupem. É porque eu tenho 2 cachorros aqui na área, tá certo? Então, bora lá. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Ai, gente, muito obrigada por estarem aqui comigo, né? No nosso segundo dia. Deixa eu só ajeitar aqui o fone, tá certo? Pra não ficar aqui que nem a ASMR. Deixa eu só ajeitar aqui.
Gente, me falem aí, por favor, se o som tá bom, se não tá, tá certo? Pra quem não conhece, o nome da música é Força do Bem. Uh, Deixa eu colocar aqui pra ele não ficar caindo. A gente vai assim, entendeu? Se adaptando aqui. Então, sejam bem-vindos a mais um desafio, né? Um dia de desafio aqui. Novamente, falando a todo mundo, né, que tá chegando a primeira vez, esse desafio foi iniciado pela Carol do Meninas Espíritas, certo? E com uma semana do desafio, ela desafiou o Vitor do Aprendizes e o Vitor com uma semana me desafiou. E ontem foi o nosso primeiro dia. Nós estamos trabalhando o livro, certo? Encontros com Chico. E eu coloquei, né, lá no IGTV um destaquezinho, uma série com o nome Encontros com Chico, né? Aproveitar isso aqui. Muito obrigada, Jorge. A voz assim, né? Com aquela vozinha de sono, o nariz meio entupido de acabei de acordar, mas tudo bem, tamo indo aí, né? E, gente, novamente, se tiver algum barulho externo, me perdoem, é porque eu tô aqui na minha área de casa, certo? Então tem cachorro aqui, tem os carros passando na rua, mas a gente vai se adaptando, tá certo? Então sejam bem-vindos a mais uma live com, né, o nosso encontro com Chico. Então vamos lá para o tema de hoje. Eu separei o tema... Ui, Jesus, peraí. Que aqui é tudo ao vivo, então tá tudo aqui basicamente, se der errado, a gente vai dar errado aqui no ao vivo, mas vamos com fé em Deus aqui. O tema de hoje é os Espíritos do Senhor. Como vocês viram, eu coloquei aqui, né, o tema, né, da leitura de hoje. O nosso capítulo é o capítulo 11, tá certo? Do livro Encontros com Chico. Então, vamos lá para a nossa leitura do dia. Desde 1965, com a equipe do Centro Espírita, Aurélio Augustinho, realizamos uma peregrinação nos moldes das que sempre foram feitas pelo Chico. Em casa de Dona Noêmia, bondosa preta que vivia em pequeno, mas muito asseado casebre, estudávamos uma lição do livro Fonte Viva, em que Emmanuel comenta certo trecho da Epístola de Paulo aos Coríntios. Depois de analisar o conteúdo doutrinário da página lida, era lembrada a destacada posição hierárquica de nossos mentores espirituais, colocados por nós nos cismos da evolução espiritual. Naquela terça-feira, tínhamos a satisfação da companhia do sempre alegre irmão Isaltino, de Juiz de Fora. Contou-nos o dedicado amigo que se lembrava de um fato ocorrido numa peregrinação igual àquela, feita pelo Chico e seus companheiros de Pedro Leopoldo. Naquele dia, narrou-nos. Também comentávamos a grandeza espiritual de nossos benfeitores. E sabem o que nos disse o Chico? E aí? O que será que o Chico falou? Emmanuel está aqui dizendo que, para ele e seus companheiros trazerem essas mensagens, eles vão para as faixas mais elevadas. Lá ouvem os Espíritos do Senhor que de esferas sublimes descem às esferas mais elevadas da Terra, trazendo os ensinamentos que eles depois procuram deixar-nos, como podem através da mediunidade. Disse ainda Emmanuel que tanto ele como seus companheiros se sentiam como crocodilos na presença daqueles espíritos sublimes. Aqueles espíritos sublimados, gente. É assim mesmo. A nossa leitura de hoje
ela vem falar muito, principalmente sobre os espíritos mais elevados, né, de esferas realmente superiores, dos nossos mentores espirituais. E assim, dentre todo essa mensagem de hoje do nosso livro, eu quis abordar um pouquinho sobre os nossos mentores, né, espirituais. O que é que acontece? Deus, ele colocou em nossas vidas um amigo, um irmão querido para nos acompanhar, para nos auxiliar. E ele é dado, né, para nós o nome de mentor espiritual. Para outras religiões também é conhecido como anjo da guarda, né? Podemos também chamar de espírito amigo. Então, assim, a denominação nesse momento é o que menos vai importar, né? Realmente ele vai estar ao nosso lado para nos auxiliar a tomarmos decisões mais coerentes, decisões morais, né, com uma maior facilidade. Gente, fiquem à vontade para contribuir, tá certo? Aí nos nossos comentários. E assim, muitas vezes nós ou não sabemos que temos, né, essa pessoa ao nosso lado, ou para quem sabe ainda é pouco utilizado, né? Vamos colocar aqui, essa opção. Sabe o jogo que a gente vê na televisão e tudo mais que pede ajuda aos universitários? Então, os nossos mentores são os nossos universitários. E muitas vezes a gente vai achando assim que sabe tudo e não pede um auxílio, não pede uma intuição para o nosso mentor espiritual. Uma coisa interessante a gente saber é que o nosso mentor espiritual, ele nunca irá infringir o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos essa liberdade, esse poder de escolha. E ele nunca vai ferir esse nosso poder de escolha. Nós, aqui ainda na Terra, nós vamos poder decidir para qual caminho vamos seguir. E a depender do nosso caminho, das nossas escolhas, nós estaremos cada vez mais em contato com o nosso mentor espiritual do que afastado com o nosso mentor. Muitas vezes, para quem não sabe, não conhece, o nosso mentor espiritual, ele pode sim se afastar da gente, né? Temporariamente, né? Ele pode simplesmente, nós estamos só fazendo escolhas erradas e ele vai se afastando, dando também um espaço para que a gente perceba tudo aquilo que a gente está fazendo. Uma forma de nós nos conectarmos cada vez mais com o nosso mentor é através de orações, né? Através, por exemplo, das leituras que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso Evangelho no Lar, seja aqui também, né? Por exemplo, uma coisa que muitas vezes a gente faz e que normalmente nós recebemos assim uma alfinetadazinha, né, pra gente entender aquilo, ou um conselho amigo, né, aquela alfinetadinha assim do bem, né, do mentor. Por exemplo, quando a gente pega um livrinho de preparação, a câmera como fica invertida, aqui é o sinal verde, o livrinho. Por exemplo, nós estamos muito angustiados, muito tristes, e nós queremos alguma mensagem que vá nos deixar um pouco mais confortáveis, né? Trazer um pouco do consolo. Pega o Evangelho, pega um livro de preparação do ambiente, ora, né? Fecha os olhos e pede com toda a fé que você tem para que o nosso mentor espiritual possa mandar alguma mensagem de esclarecimento, de consolo,
para aquele momento de tanta dificuldade que nós estamos vivenciando. Nós fechamos os olhos, pedimos com toda a fé que nós temos dentro de nós e abrimos a leitura. Quando abrimos a leitura, né, vai cair sempre algo que, por exemplo, eu abri aqui no aleatório, não pedi nada, tá, gente, agora, mas podemos fazer assim. Vai abrir sempre alguma mensagem, né, que vai estar trazendo um consolo, vai estar trazendo um esclarecimento, né? Então vamos cada vez mais nos conectar com os nossos mentores espirituais, para que nós possamos receber cada vez mais intuições para fazermos escolhas corretas. Vou aqui nos comentários para daqui a pouquinho a gente conversar um pouco mais sobre o nosso tema de hoje, tá certo? Bom dia, Elaine. Bom dia, Natália. Bom dia, Marlon. Ó, a Natália colocou aqui, né, que é incrível você se conectar com os mentores. Eu chamo de anjo da guarda. Exatamente, cada um tem uma nomenclatura que se sente mais confortável. Interessante nesse ponto nós entendermos também que aqui, ó, como ela colocou, a nomenclatura, acredito que não importa, realmente. Até porque o trabalho dele, né, a missão, vamos colocar assim, dele, tá lá. Que é nos ajudar, com intuições para o bem, ajudar a também conseguir, né, alcançar a nossa missão, finalizar a nossa missão, né, dessa reencarnação. Então, assim, a nomenclatura a gente vai chamar do que se sente mais confortável. E em questão disso, muitos sentem uma grande necessidade, uma grande curiosidade, e é nossa mesmo ainda, né, de espíritos aqui encarnados, de saber, por exemplo, o nome do nosso mentor. Muitos não têm não chegam, né, a saber realmente o nome do mentor. Eu, desde pequena, graças a Deus, e eu tive um merecimento de poder estar descobrindo, né, quem era o meu mentor, qual o nome dele, né? Então, assim, foi um grande privilégio que eu tive e que eu sou extremamente grata. E assim, eu também soube, né, que em outra reencarnação, ele chegou a ser parente carnal meu. Então, assim, foi realmente um privilégio poder conhecer um pouco disso, entender, ter essa vivência, né? Então, assim, daqui a pouquinho eu conto um pouco mais também sobre isso, né? Sobre a minha história com meu mentor e etc. O Marlon colocou aqui, né? Nunca estamos sós. Por mais que as circunstâncias nos levem a pensar dessa forma, mas estamos sempre sendo assistidos. Graças a Deus que nós sempre temos, né? Não só o nosso mentor espiritual, como também espíritos amigos, né? Espíritos familiares já desencarnados ao nosso lado para poder estar nos auxiliando sempre que possível. Basta, né, que nós nos conectemos. Sabe o rádio? Então, nós temos que estar ali naquela mesma sintonia, certo? Na mesma frequência que a espiritualidade superior. Significa que nós vamos ser extremamente elevados? Não, certo? Mas os nossos pensamentos estão com pensamentos positivos, pensamentos aqui, good vibes, né? Nós não estamos querendo mal de outra pessoa, não estamos fazendo milindre, não estamos sendo milindrados e nem estamos causando milindres. Nós não estamos espalhando algo de outra pessoa ou desejando mal. Determinadas coisas, né? Quanto mais a gente vai aniquilando os nossos defeitos e cada vez mais exaltando as nossas virtudes, exaltando o bem que há dentro de nós, mas nós estaremos
né, com facilidade nessa mesma frequência, nessa mesma sintonia que os espíritos superiores, e mais fácil será para nós, por exemplo, termos intuições. E muitas vezes essas intuições dos nossos mentores, dos nossos espíritos amigos, familiares, espíritos superiores, né, são tão sutis que muitas vezes a gente nem percebe que foi uma dica dele. Sabe, muitas vezes aquela resposta que nós precisamos vem através de um amigo, vem através, como eu havia dito, de uma leitura que a gente abre, né? Seja da preparação do ambiente, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de livros de mensagens realmente. Então, assim, nós temos que estar atentos, mas também temos que ter o cuidado de não achar que tudo que aparece ao nosso redor é um sinal, é uma mensagem, né? Nós temos que ter esse discernimento e entender que muitas vezes também essa mensagem, esse conselho, não é como nós estamos esperando. Não é, por exemplo, algo que eu gostaria que fosse dito. Muitas vezes é uma bronca, né? Muitas vezes é uma mensagem que diz assim: você está pensando em tal coisa, mas você tem que seguir esse outro caminho. E muitas vezes é frustrante, porque nós queríamos que o nosso mentor, né, a espiritualidade, ela realmente trouxesse um conselho de acordo com aquele nosso pensamento. Só que nós temos que entender que o nosso pensamento, muitas vezes, é muito ligado ao nosso ego. O ego em forma de realmente um egoísmo, né? Que nós queremos que aquela mensagem seja o que eu estou pensando. E quando não é um pouco frustrante. Então nós temos que saber lidar com isso, entender que aquela mensagem que veio é melhor para nós, é para o nosso bem realmente. Nós temos que lembrar e ser gratos principalmente a Deus, aos nossos mentores e aos espíritos que nos auxiliam. Temos que ser principalmente gratos por aquilo que eles não nos dão. Porque se não foi chegado até nós, nós não tivemos aquilo, é porque com certeza foi o melhor. Talvez não fosse aquele momento que nós precisávamos, ou então não era realmente aquilo que nós deveríamos investir, nosso tempo, os nossos sentimentos, né? Então nós temos principalmente que ser gratos por aquilo que não nos foi dado, né? Natália ainda comentou aqui, né, que é muito forte esse assunto e necessário demais. O Marlon colocou aqui que nunca estamos a sós, espíritos amigos sempre nos acompanham, nos dando força e coragem para os desafios da vida. Exatamente. Maninha, que é a Livânia, colocou aqui justamente que sempre recebemos mensagens que precisamos. Minha avó também tá aqui, tá certo? Amália Lins, novamente, mais um dia aqui nesse desafio. Ui, Jesus. Botei pra escrever sem querer. O Aloísio, né, colocou aqui: adorei a sua melodia, nos elevou. É exatamente o que a música, por exemplo, que eu trouxe hoje, é isso, né? É na força do bem. Então nós temos que nos apegar a essa força do bem para poder nos conectar cada vez mais com os nossos mentores. E uma coisa extremamente assim que nós muitas vezes não pensamos ou não analisamos é quando Emmanuel, né, pra gente, um espírito muito elevado, chega a dizer a Chico que quando ele participa das esferas mais superiores a ele se sente, gente, como um crocodilo na presença daqueles espíritos sublimados. Olha só como são as coisas. É por isso que Chico até comentava que ele se sentia um grãozinho de areia. Imagina só, Emmanuel se sentindo praticamente como um crocodilo, né? Uma espécie ainda primitiva, vamos colocar assim nesses termos, perto dos espíritos de categoria mais elevada.
eu fico imaginando aqui, cá comigo, né? O que será que nós somos para a galera, assim, que Emmanuel ainda se sentia como um crocodilo? Né? Nós somos ainda muito necessitados de ajuda. Por isso que Deus coloca ao nosso lado um espírito para nos auxiliar. Aqui o Jorge, ele colocou, engraçado que na hora do aperto nunca lembramos do nosso anjo guardião. Exatamente. Muitas vezes, na hora não só do aperto, né? Até é muito mais fácil que a gente lembre deles, da espiritualidade, vamos colocar assim, nos nossos mentores, no momento que nós estamos tristes, do que nos momentos de felicidade. É muito mais fácil que a gente se lembre dele nesses momentos mais dolorosos do que nos momentos felizes. E nós temos que ser gratos a ele, né? E sempre estar em sintonia com eles, seja nos momentos de aperto, né? Como o Jorge colocou, nos momentos de tristeza, de dor, quanto nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria. Né? Então nós temos que ter esse cuidado, esse outro olhar, essa outra sensibilidade. E te garanto que não é algo assim que de uma hora para outra todo mundo vai se conectar com o mentor, tá certo? Muitas vezes nós precisamos aí ir conversando todos os dias, seja no amanhecer, seja numa leitura, seja na prece do final do dia. Nós temos que ir trabalhando até conseguir chegar numa sintonia, né, numa frequência que o nosso mentor ele consiga deixar mensagens, deixar conselhos com a maior facilidade. Livânia colocou aqui, é muito bom sabermos que existem amigos nos ajudando nessa trajetória. É muito bom mesmo, né? Porque, principalmente pelo fato de não nos sentirmos tão sozinhos. E entender também que todos esses espíritos que hoje nos auxiliam, eles já passaram por trajetórias como a nossa, né? Para chegar nesse grau de elevação. Então, eles compreendem muitas vezes as nossas dificuldades, né? Os nossos empecilhos de praticar o bem, ou melhor, não os empecilhos de praticar o bem, mas as pedras ao nosso caminho, porque na minha concepção não existe empecilho de praticar o bem, tá certo? Me corrijo aqui. A partir do momento que a gente consegue ser também não um orientador, nem um mentor para outra pessoa, mas um ombro amigo, né? Alguém que vai estar lá para ajudar. Nós também podemos ser o canal onde o mentor do outro, ele possa enviar alguns conselhos, né? Enviar algum consolo também, certo? A Elaine colocou, né, Milindres, um dos capítulos do Sinal Verde, né, se não me engano, muito bom. Eu acho que sim, inclusive, aqui, ó, no capítulo... Nossa, abri certinho, gente. No capítulo 23, inclusive, aqui, ó, Sinal Verde tem Milindres, tá certo? Então, quem depois quiser ler um pouquinho e tiver o Sinal Verde, se não, tem na internet também, tá certo? Ó, Elaine ainda completou aqui que ela não conhece o nome do mentor espiritual que a guia, mas ela sente, né? Ela sabe que ele é assim, severo. Mas assim, eu tenho que te contar que a maioria dos espíritos superiores, eles são um pouquinho, não severo, não sei se essa é a palavra, mas eles são bem firmes, sabe? Tanto nos conselhos quanto nas broncas. Eles, de qualquer forma, entendem, né? Sabe o que é que tá se passando, não só pelo nosso pensamento, como na atmosfera psíquica que nós estamos inseridos. O Marlon colocou, né? Um dia eu estava com dificuldade de entrar em sintonia com o meu mentor.
Aí eu ouvi de um amigo espiritual, você está na AM e seu mentor na FM, mude a sintonia. Exatamente isso, Marlon. Nós temos que estar principalmente atentos a qual sintonia nós estamos para poder receber, né, alguma mensagem, algum conselho e dentre outros dos nossos mentores espirituais. E lembrando também, gente, que não existe só o mentor espiritual meu, tá certo? Existe um mentor, por exemplo, do centro espírita que eu frequento, da atividade X que eu frequento naquela casa espírita. Existe um mentor da família como um todo, certo? Além, como eu havia dito, dos nossos espíritos familiares desencarnados, que sempre estão ali para nos ajudar, né? Os nossos espíritos amigos que simpatizam com o nosso trabalho, seja dentro do movimento espírita, seja um trabalho realmente de uma missão que nós temos aqui enquanto encarnados, tá certo? Então, assim, sempre vai ter alguém ao nosso lado. Eu não vou saber dizer o seu nome, me perdoe. Que é Manjericão, certo? 154. Colocou, né? Geralmente quem veio de baixo sempre agradece nas comemorações e momentos de alegria. Exatamente. E eu acho assim que não é nem necessariamente quem veio de baixo, mas isso chega até a não interferir, porque é muito da pessoa, sabe? Muito da própria pessoa, de ter isso intrínseco dentro dela. O quão necessário é a gratidão pelos conselhos, pelas broncas que nós levamos, né? Os puxõezinhos de orelhas, as intuições. Então, assim, nós temos sim que ser mais intrínsecos dentro de nós todo esse fato de gratidão. Gente, perdoe, é porque tá coçando de uma forma esse meu nariz hoje, que eu nunca vi um negócio desse. Né? Ele ainda complementa que muitas vezes somos usados pelo mentor de alguém para alertá-los de possíveis perigos que ele não percebe. Não só os perigos, mas também de perceber que o outro não está em um momento bom e termos ali um olhar diferente, não só para a dor do outro, mas também para a empatia. São momentos que nós podemos, por exemplo, exercer a empatia à doutrina espírita, podemos ser cada vez mais pessoas de bem. Né? A Maria Estela colocou, né? A nossa casa tem um mentor, exatamente. Elaine colocou, na verdade, eu até gosto dessa austeridade no mentor. A gente espera que ele passe a mão na cabeça, exatamente. Como nós já vimos, né? Tem muita gente que tem um mentor extremamente presente. Por exemplo, quem assistiu o filme do Divaldo, né? Nós vemos a Joana de Ângeles sempre muito presente na vida dele. Não significa que o nosso mentor tem apenas que estar ali ao nosso lado o tempo todo. Até porque ele tem os afazeres dele, né? Tem os estudos dele para fazer lá no plano espiritual, certo? Então, assim, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos também o nosso espaço. O nosso mentor espiritual, ele não agride o nosso livre-arbítrio, ele não vai invadir o nosso espaço. Nós temos que estar conectados com ele para que nós possamos, a qualquer momento que nós precisarmos, nós recebermos as intuições necessárias, né, que nós estamos precisando. Ó, a Natália falou sobre a nossa casa ter mentor, eu não sabia. E a Livânia concordou, né, que nossa casa, por exemplo, tem um mentor sim, né, e é exatamente isso. Realmente, nós temos também, né, os nossos amigos e familiares que se tornam realmente mentores encarnados, né? Como Manhã disse, eu tenho muito minha avó, né, Amália, como uma mentora,
principalmente em saber, né, como agir, ou até mesmo auxílio dentro da doutrina espírita, né? Mas ela também, por exemplo, tem o seu mentor espiritual. Ela teve também, como eu, um merecimento de saber. O dela é uma mulher, né, a mentora, e já o meu é um homem, é o meu mentor espiritual. O Aloísio comentou, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Exatamente isso. Deus ajuda as pessoas por meio das outras. Exatamente. Ui, Jesus. A planta aqui de casa, gente, que aqui é cheio de planta, ó. É um monte de planta aqui em casa. Livânia colocou, né? Sem contar os amigos espirituais que fazemos com os trabalhos do bem. Exatamente o que eu disse. Nós também temos amigos, né, espirituais, que são espíritos simpatizantes, né, que eles simpatizam com o trabalho que a gente desenvolve, seja dentro da casa espírita ou até mesmo na nossa missão, realmente. O meu mentor, né, como eu havia dito, eu sempre tive o merecimento, desde pequena, né, de ter um contato com ele, de conversar com ele. Apolo, vem cá, venha. Gente, perdoe. Venha, rapaz, venha. Fica aqui, fique. Não lata não, pelo amor de Deus. A gente tá quase encerrando. Então, assim, gente, o meu mentor, eu sempre tive, graças a Deus, esse merecimento, né, de poder não só ser intuída, mas até mesmo de poder conversar com ele, né, através de médium. Então, assim, graças a Deus eu tive isso na minha vida. Venha cá. E eu sou realmente muito grata por tudo isso, até porque eu sei que muita gente não chega a ter, né, esse conhecimento, mas vamos aí batalhando, gente, por todo... Vem cá. por todos esses desafios e que a gente possa cada vez mais ser intuídos, tá certo? Então, assim... Nós vamos encerrando, tá bom? A nossa live de hoje. Jorge, Apolo também quer participar. Exatamente, ó. Esse aqui, pra quem tá vendo, é o Maragon. O meu cachorro. Deixa eu ver aqui, ó. Ui! Aqui, ó. E Apolo, ele tá... Pera aí, rapaz. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar. E Apolo tá ali do outro lado, né? Venha cá. Venha cá, aparecer, venha. Oi. Os dois, ó, gente, peraí, rapidinho, antes de encerrar aqui a nossa live, deixa eu mostrar aqui. Ei. Aqui, ó, esse, ó. Apolo e Maragon. Pra quem não conhece, os dois aqui. Então, gente, para encerrando a nossa live, eu vou fazer aquela frase, né, de sempre que temos no nosso livro e que, para quem não sabe, depois sai aqui, né, a nossa frase no nosso próprio... Apolo, venha. No nosso próprio Instagram depois, né, sai a frase com uma fotinho bonitinha. Então, assim, não esqueçam, gente, depois que a live ficar salva, compartilhem também, tá certo? Comentem, curtam, né? Manda para algum amigo que vocês sabem que estão precisando ouvir um pouquinho dessas palavras. E lembrando que amanhã temos mais live, né? Todo dia, 9 horas da manhã, estaremos aqui juntos. E eu fiz um cartazinho, né? Um flyer para que a gente possa divulgar e convidar os outros amigos, tá certo?
Realmente, Jorge, olha aí, olha. Eles já podem fazer aí o Evangelho das 10 horas, entendeu? E agora eu só não sei quem é que vai conseguir identificar tudo que eles vão estar falando, mas tudo bem. Vamos ter aí que ter uma intuição muito boa. Mas então, gente, depois que tiver salva, curtam, compartilhem, tá certo? Vou também postar aqui nos stories o nosso flyer para que a gente possa compartilhar, mandar para amigos, tá bom? E amanhã, 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente. Então, para finalizar, nós lemos a frase que é o seguinte, que Chico Xavier ele complementa, que foi no livro. Eu vou agora ver qual é o livro, tá certo? Vamos lá. Foi A Terra e o Semeador, de Francisco, né, com Emmanuel. Ele comenta assim: estou na condição da terra e sem dúvida que ele, Emmanuel, é para mim o incansável semeador. Então, assim, gente, muito obrigada. Lembremos sempre dos nossos mentores espirituais, que possamos estar em contato com ele todos os dias, certo? Que possamos fazer escolhas cada vez mais para o nosso caminho certo, que possamos contribuir com a nossa missão, tá bom? Então, assim, um beijo a todos vocês e lembrem, amanhã, 9 horas da manhã, eu trarei outra musiquinha, pelo visto vocês gostaram, graças a Deus. E mais um capítulo aqui do nosso livro Encontros com Chico, para que a gente possa abordar, para que a gente possa conversar, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Um beijo a todos vocês. Os cachorros já se aquietaram aqui, tá vendo? Queriam realmente participar da live. Então, um beijo e até amanhã, gente.